Isso significaria uma briga de namorados. Suponho que seus rapazes tenham esgotado esse ângulo. Eles interrogaram todos os namorados dela, atuais e passados? Colegas de trabalho, antigas paixões? Davidson assentiu. Interrogados e inocentados, todos eles. Então não era alguém que ela conhecia. Camille foi morta em um outro lugar e trazida para cá. Por quê? Meus rapazes não sabem. Preciso de tudo, Ron. Arquivos, autópsia, interrogatórios, tudo. Posso conseguir tudo isso para você, mas tenho de recolocá-la na folha de pagamentos, oficializar o seu retorno ao trabalho. Deste modo, conseguirei tudo o que você precisar. Mais uma vez em silêncio, Rory absorvia a cena. Muitas coisas passavam por sua mente. Ela se conhecia bem o bastante para não tentar domar o fluxo de informações. Nem tudo aquilo de que vinha tomando conhecimento era aprendido por sua consciência. Ela queria apenas absorver tudo e, então, nos dias e nas semanas à frente, seu cérebro classificaria as coisas que estava computando e catalogaria as imagens que capturava. Aos poucos, Rory organizaria tudo. Estudaria o prontuário do caso. Conheceria melhor Camille Bird. Daria um nome e criaria uma narrativa para essa pobre garota que fora estrangulada até a morte. Vislumbraria detalhes que os detetives tinham deixado escapar. O intelecto estranho de Rory juntaria as peças de um quebra-cabeça que todos haviam considerado insolúvel, reconstituindo o crime em sua totalidade. O celular de Rory tocou, afastando-a do funcionamento interno de sua mente. Era seu pai. Ela cogitou deixar a ligação cair no correio de voz, mas decidiu atender. Pai, agora não posso falar, estou ocupada. Posso ligar mais tarde? Rory. Ela não reconheceu a voz do outro lado da chamada. Só percebeu que era feminina e estava em pânico. Sim, disse afastando-se alguns passos de Davidson. Rory, é Célia Banner, a assistente de seu pai. O que houve? O número do meu pai apareceu no meu celular. Estou ligando da casa dele. Há algo errado aqui, Rory. Ele teve um ataque cardíaco. O quê? Deveríamos nos encontrar para o café da manhã, mas ele não apareceu. A situação não é nada boa. Na realidade, é muito ruim. É muito ruim quanto? O silêncio foi um vácuo que sugou as palavras da boca de Rory. Célia, é muito ruim quanto? Ele se foi, Rory. Parte 4. Chicago, 14 de outubro de 2019. Levou uma semana inteira após o funeral até que Rory encontrasse tempo e tivesse disposição de passar no escritório do pai. Tecnicamente, o escritório também era seu, mas, como ela não lidava com nenhum caso formal havia mais de uma década, o envolvimento de Rory no grupo Moore de advocacia não era imediatamente evidente. Seu nome vinha impresso no papel timbrado do escritório, e todos os anos ela fazia uma declaração de isenta de imposto de renda relativamente aos serviços limitados que prestava para o pai, sobretudo pesquisa e preparativos para julgamentos. Porém, como ao longo dos anos, sua função no Departamento de Polícia de Chicago e no projeto de controle de homicídios de Lane exigia mais de sua atenção, o seu trabalho realizado para o escritório ficou menos evidente. Além do emprego ocasional de Rory, o Grupo Moore de Advocacia era uma empresa individual com 2 funcionários, um assistente jurídico e uma administradora de escritório. Com uma equipe minúscula e uma lista de clientes manejável,
Rory presumiu que a dissolução do escritório de advocacia do pai exigiria pouco tempo e um mínimo de habilidade. Mas, no final das contas, seria alcançada depois de algumas semanas de trabalho concentrado. O diploma em direito de Rory, algo que ela obtivera havia mais de uma década e nunca realmente usara, tornava-a a candidata perfeita e única para cuidar do encerramento dos negócios do pai. Sua mãe havia morrido anos antes, e ela não tinha irmãos. Rory entrou no prédio da rua North Clark e pegou o elevador para o terceiro andar. Destrancou a porta e a abriu. A recepção consistia de uma mesa na frente de arquivos de metal bege dos anos 1970 e era ladeada por duas salas. A da esquerda era do pai, a outra pertencia ao assistente jurídico. Rory deixou cair o equivalente a uma semana de correspondência sobre a mesa da recepção e se dirigiu para a sala do pai. Sua primeira tarefa seria repassar os casos ativos e os casos que estavam aguardando decisão para outros escritórios. Após encerrar a lista de casos da firma, haveria a questão de pagar as contas e liquidar a folha de pagamento do pessoal com os recursos existentes. Então, Rory poderia rescindir o contrato de locação do escritório e fechar o lugar. Célia, a administradora do escritório e a que descobrira seu pai morto na casa dele, concordaram em se encontrar ao meio-dia para revisar os casos e ajudar na transferência deles. Pôs a bolsa no chão, abriu uma Diet Coke e começou a trabalhar. Ao meio-dia, sentada à mesa do pai, via-se cercada por montanhas de pastas. Ela esvaziara os arquivos de metal da recepção e o conteúdo estava agora organizado em 3 lotes: casos que aguardavam decisão, casos ativos e casos solucionados. Rory ouviu a porta da frente se abrir. Célia, alguém que ela encontrara poucas vezes ao longo dos anos, apareceu na entrada do escritório. Rory se levantou. Ah, Rory! Célia passou ao lado do amontoado de pastas para dar-lhe um abraço bem apertado. Rory manteve os braços esticados bem junto ao corpo e piscou diversas vezes por trás dos óculos de aros grossos, enquanto a estranha invadia seu espaço pessoal de uma maneira que a maioria dos conhecidos de Rory sabia que não deveria fazer. E aí, está gostando dessa história? Então aproveita e deixa o seu like, assim me ajuda a continuar trazendo mais leituras para vocês. E não se esquece de se inscrever para não perder nada. Sinto muito sobre seu pai, Célia afirmou junto ao ouvido de Rory. Na sala mal iluminada do velório, Rory permanecera impassível ao lado do caixão que acomodava o seu pai. Naquele momento, no escritório, ao sentir o calor da respiração de Célia no seu rosto e o que supostamente eram as lágrimas da mulher rolando no seu pescoço, Rory finalmente pôs as mãos nos ombros de Célia e se libertou do seu abraço. Bufou e se livrou da ansiedade que crescia no peito. Esvaziei os arquivos, Rory disse, enfim. Com uma expressão confusa, Célia percorreu com um olhar o escritório e reconheceu a quantidade de trabalho realizado por Rory. Ela deu um tapinha na frente de seu blazer para se recompor e enxugou as lágrimas. Você cuidou disso a semana toda? Não, só durante esta manhã. Cheguei aqui há algumas horas. Havia muito tempo, Rory desistira de tentar explicar sua capacidade de realizar tarefas como aquela em uma fração do tempo que os outros demandavam. Um dos motivos pelos quais nunca tinha exercido a advocacia era que aquilo a fazia morrer de tédio. Rory se lembrava dos colegas de classe passando horas estudando livros, texto, que ela memorizava com uma simples passada de olhos.
e outros fazendo cursos preparatórios de meses para o exame de ordem, no qual Rory passou na primeira tentativa sem abrir um único livro. Outro motivo pelo qual Rory evitava exercer a advocacia era sua grande aversão às pessoas. A ideia de barganhar com outro advogado a sentença de prisão de um criminoso insignificante causava-lhe arrepios. E o pensamento de ficar diante de um juiz fazendo uma defesa emotiva de seu caso provocava-lhe mal-estar. Ela se sentia melhor trabalhando sozinha na reconstituição de cenas de crime, com suas opiniões finais aparecendo sob a forma de um relatório escrito que acabava sob a mesa de um detetive. O mundo de Rory Moore era um santuário fortificado no qual poucas pessoas recebiam permissão de entrar. Em um número ainda menor recebia permissão de entender. Por isso, as descobertas daquela manhã eram especialmente perturbadoras. Ela ficou sabendo que o pai tinha diversos casos ativos indo a julgamento nos próximos meses e que precisariam de assistência imediata. Rory já havia considerado a possibilidade de ser forçada a desempoeirar o diploma, engolir a amargura e, de fato, participar de uma primeira audiência em um tribunal para explicar ao juiz que o advogado principal morrera, que o caso precisaria de uma prorrogação, na melhor das hipóteses, ou de um julgamento anulado, na pior, e que ela solicitaria alguma orientação do Meritíssimo para descobrir o que fazer a partir dali. Célia puxou Rory de volta dos recônditos de sua mente. Só algumas horas? Como isso é possível? Parece que são todos os casos de que já cuidamos. São. Tudo o que consegui encontrar nas gavetas dos arquivos. Não consegui verificar os computadores. Era mentira. Rory não teve dificuldade de acessar o banco de dados do pai. Era protegido por senha, mas mal protegido, e Rory rapidamente superou as modestas precauções de segurança e cruzou os casos dos arquivos de metal com aqueles existentes no disco rígido. Embora tivesse todo o direito de acessar os arquivos do computador, o fato de estar tão afastada do trabalho diário do escritório fazia aquilo parecer uma violação. Se estão nos arquivos de metal, também estão no computador, Célia informou. Certo. Então isso é tudo. Rory apontou para a mesa e, em seguida, para o primeiro lote de pastas. Esses são os casos aguardando decisão. Não vejo problema em ligar para os clientes e explicar a situação. O escritório não vai mais cuidar dos casos e os clientes terão de procurar outros advogados. Acho que seria bastante profissional fazer uma lista de escritórios que cuidam desses tipos de casos, para que os clientes tenham algum lugar por onde começar. Claro, concordou Célia. Seu pai gostaria que isso fosse feito. O segundo lote envolve os casos solucionados. Uma carta padrão explicando que Frank Moore morreu deve ser suficiente. Posso deixar esses 2 lotes aos seus cuidados? Sem problema, Célia respondeu. Cuido disso. E esse terceiro? Rory olhou para o último lote de pastas que colocará na mesa do pai. A visão a fez começar a respirar em ritmo fora do normal. Sentiu os muros da sua existência cuidadosamente construída e meticulosamente bloqueada, vibrando ante invasores indesejados do além. São todos os casos em aberto do meu pai, que classifiquei em 3 categorias. Rory pôs a mão sobre a primeira pilha. Acordos judiciais com confissão de culpa atualmente em negociação. São 12. Assim que disse isso, ela sentiu as axilas transpirando e tocou na segunda pilha de pastas. No aguardo de audiências. 16 casos. Uma gota de suor lhe escorreu pela espinha e umedeceu a parte inferior das costas. E, finalmente, deslocou a mão na direção da última pilha. Em preparação para julgamento. 3 casos.
informou com a voz trêmula quando disse 3 e tossiu para disfarçar o medo.